Olá, Capri, feliz ano novo. A leitura de hoje é de previsões para o primeiro semestre de 2026. Mas antes de fazer as previsões, vamos olhar aqui a energia do ano passado, fazer uma recapitulação para depois encadear com as previsões do primeiro semestre. Então vamos começar com o oráculo Folhas de Chá, com essa energia do ano passado. Bom, a sua energia fala de questões aqui de saúde, atenção com saúde, então o ano passado você ficou mais voltado com essas questões. Tem alguma coisa aí que aconteceu com a sua saúde, tem também aqui energia de perda, pode ser perda de algum parente, de alguma pessoa importante, perda de pet, então tem alguma perda envolvida, pode ser também de emprego, alguma situação que traz na sua estrutura a morte, a perda real, que pode ser de emprego, de relacionamento, ou a perda da saúde também, com a descoberta de alguma doença, alguma coisa assim. Então já vem essa energia mais desafiadora para Capricórnio no último ano, que ainda está presente, que você ainda está lidando, e também pode ser que a perda, ter perdido uma pessoa, estar lidando com a morte, não necessariamente com a morte que para alguns casos pode não ser a morte de alguém, mas pode ser a morte de uma finalização de um ciclo, de uma perda também que é real, que é dolorosa, então tem essa dor envolvida. É uma situação também nova, né, esse fechamento para Capricórnio, e Capricórnio sente as coisas de uma forma mais intensa na sua realidade, principalmente por ser do elemento terra e por estar lidando com uma perda real. Então, a intensidade vem no corpo muito forte. Então, para alguns casos também, a questão de saúde é por causa da perda, então adoeceu por conta da perda, por conta do luto, desse processo que é mais pesado, e a energia que vem mais pesada para Capricórnio. Olhando pelo tarô as energias passadas, fala que já estava mesmo essa questão de saúde, já estava dando sinais, só que aí Capricórnio teve que ficar de cama, tem pessoas aqui que caíram de cama mesmo, e ficaram mal, aí que foi perceber que alguma coisa não estava indo bem, teve alguma descoberta aqui, alguns casos, de alguma coisa delicada na parte de saúde, se não for com Capricórnio, é alguém muito ligado ao Capricórnio e afeta a vida de Capricórnio, então tem essa energia aqui dessa perda também, dessa notícia, desse diagnóstico, dessa surpresa desagradável, então está lidando com essa situação. Ou para alguns casos pode ter sido alguma cirurgia de emergência, e ainda está em processo de recuperação, ainda está assustado com o que aconteceu, mas o que eu entendo aqui é que já dava sinais, na parte da saúde, desse diagnóstico já dava sinais de que alguma coisa não estava indo bem. Olhando as previsões, dá para entender que no primeiro semestre Capricórnio vai estar num período de reequilíbrio, reequilíbrio da saúde, reequilíbrio desse processo de luto e também de trabalho, né. Capricórnio é muito voltado a trabalho, então vai focar, colocar a energia no trabalho para também quebrar a intensidade do luto que passou, dessa energia de desestrutura no ano passado, mas eu vejo Capricórnio ainda se segurando mais, ou por conta da saúde, tendo que ir devagar, porque a intensidade de trabalho também pode ter trazido essas questões de saúde, então vai ter que retomar a rotina de trabalho de uma forma mais lenta, gradual, também pode ser ordens médicas, também se houve aqui cirurgia, não pode voltar com tudo, então vai voltar aos poucos, e tem tratamento também envolvido, então tem que pisar mais no freio nesse começo de ano, mas a tendência é que o tratamento, que essa cirurgia, realmente seja benéfica para Capricórnio e com o tempo as coisas vão melhorar. Aqui também fala do sistema imunológico ficando mais forte, mais para frente ou mais no meio do ano mesmo, e aí você sente a sua força voltando, você se sente melhor, comparado como você estava, e também nessa questão do luto é a mesma coisa. Então você percebe que com o tempo você consegue lidar, você consegue tocar no assunto, você consegue mexer nas coisas que era
da pessoa falecida ou do seu bichinho. Então é tudo muito gradual, e aí você consegue encontrar também pessoas que passaram pelo mesmo que você está passando, ou pela perda, pelo luto, ou pela questão de saúde. E é importante você ter apoio de grupos, ter lugar de conversa, que você possa se expor. Também aqui pode ser terapia em grupo, que seja interessante para quem estiver passando pela questão do luto e dessa questão de saúde, se for alguma doença mais delicada, precisa desse olhar também mais terapêutico, porque a tendência é que você entre em negação, não aceite. Então tem que quebrar essa estrutura, né, de negação e lidar com a realidade, mas lidar com a realidade da melhor forma. Então é um ano de Capricórnio colocar a sua cabeça no lugar, porque realmente houve questões aí mais pesadas para lidar no ano passado. Só que agora o volume está mais ameno, dá para entender aqui no tom das energias, é você se adaptando a essa nova realidade. E pode ser outras coisas que aconteceram, como eu falei de perda de emprego, se foi uma perda de emprego, é com certeza uma perda que mexe com as estruturas de Capricórnio, não é uma perda qualquer. Ou você estava perto de se aposentar, de ter aquela promoção que você esperava, ou você confiava muito nesse emprego, ou estava há muito tempo, então já gera uma desestrutura. Então também aqui pode ter gerado alguma questão de saúde mental e também física, e então você estará aí lidando com os rastros de destruição do que aconteceu. E questões também de família, de casamento, aqui tem energia de uma moça jovem, que pode ser uma filha, um filho, uma criança também, uma energia nova, vulnerável, que precisa de ajuda, pode ser inclusive uma pessoa que está passando por alguma questão de saúde ligada ou ligado com Capricórnio, e aí afeta muito Capricórnio, então pode ser o filho, né, quando você se separa, e aí tem todas essas questões com filho, com família, com a divisão de bens, então vem toda uma enxurrada de problemas e pode ter mexido muito com Capricórnio. Pode também ter mexido com a saúde dos filhos, com a troca, né, da família, se houve algum conflito familiar, se houve traição. Então mexe também nessas estruturas, então eu entendo que Capricórnio estava muito vulnerável no ano passado, assim, mexeu muito com o Capricórnio. Até para chegar a ficar de cama, ter que deitar mesmo, ter dado alguma estafa, burnout, alguma coisa assim, é porque pegou muito no seu sistema mesmo estrutural, na sua psique, mexeu mesmo com você. E como o Capricórnio, gosta muito de trabalho, gosta das coisas certinhas, organizadas, então isso desorganiza muito a vida, traz muita insegurança, então eu vejo ainda na sua energia muita insegurança, Capri, nesse novo ano, porque você ainda está saindo dessa perda, de todas essa desestrutura do ano passado. E aqui, essa questão de luto também, fala de uma pessoa muito sábia. Então eu acho que se você perdeu alguém, era alguém, assim, muito especial para você, que trazia bons conselhos, que trazia escuta, que era uma fonte, assim, de sabedoria para você, e aí você perde e fica sem rumo, se sente, né, tem essa energia que eu falei da moça jovem, se sente perdido, se sente sem rumo com tudo, assim, como se a sua vida não te fizesse mais sentido. Então por isso que vem essa parte mental, que pode ter ficado, né, bagunçada, esse luto que é mais intenso, que você perde aquele elo forte, e aí você tem que contar só com você também, ou se ficou viúvo, viúva, ou se perdeu um filho também, é uma pessoa jovem, isso quebra muito as suas expectativas com a vida, como você enxerga a vida, então isso mexe, isso abala, então é difícil de lidar. Então esse novo ano, você ainda vai colocar sua cabeça no lugar, vai se acostumar com essa realidade, com as coisas ruins que também pode acontecer com você ou com qualquer pessoa. Tem um livro que é interessante você ler, Capri, que fala por que
por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Eu não lembro o autor ou a autora, então dá uma pesquisada, mas me veio para indicar esse livro, esse conteúdo para vocês, porque dá para entender aqui que foi um abalo na sua vida. Então, por você ser de elemento terra, de muito trabalho, de muita garra, e de repente acontece uma coisa assim, sabe, parece que tudo perde o gosto, nada faz sentido, então é uma energia bem pesada de lidar, mas que infelizmente a gente acaba lidando no decorrer das nossas vidas, então agora é você se cuidar, é um processo lento, e você tem que, se acostumar mesmo com essa nova realidade, mas, não com um olhar ruim. É entender que isso acontece, que perdas acontecem, mas também aqui podem ter casos específicos de perdas que são muito extremas, com acidentes, de violência e realmente aí é muito mais difícil de compreender, mas mesmo assim, a gente precisa se cuidar e achar alguma coisa que a gente possa se apegar. Então, por isso que vem esse processo terapêutico em grupo, você precisa de apoio, você precisa de escuta, você ainda não consegue falar direito do assunto, você ainda está na defensiva, você pode descontar até mais em trabalho, trabalhar mais. Isso é bom para ocupar sua mente, mas trabalho também exagerado não dá por conta do que aconteceu com a sua saúde física, mas é realmente, assim, ir tempo ao tempo, porque isso vai baixar, depois isso vai voltar tudo para o lugar e você vai entender também, mesmo que venha num contexto muito extremo, você vai entender, infelizmente a vida é assim, tem esse outro lado da moeda que quando a gente passa é desesperador, assim, que a gente olha, acorda e pensa: "Nossa, não foi um pesadelo? Não", aí sente na carne, na pele, não, é verdade, aconteceu, então isso é muito de perda, né, de algo que morreu para você e você tem que lidar com aquele vazio. Então, só que entenda, Capri, que vazio quer dizer que outras coisas você precisa viver. Então é internalizar essa perda, entender e se abrir para o novo, mesmo que, como eu falei, de situações até extremas. O novo está chegando, isso significa que algum espaço na sua vida foi aberto mas você vai ter dificuldade de aceitar isso, de que você tem que viver coisas novas, de que essa pessoa foi retirada, né, da sua vivência, ou esse bichinho, ou uma situação que você estava apegado e aí eu tenho que seguir em frente sem isso, sem essa pessoa. É bem complexo, eu sei, mas você sabe do que eu tô falando. Você entende do que eu tô falando aqui, você tá passando por isso, então é buscar ajuda mesmo, é buscar apoio, é não ficar sozinho nessa, não tem como, porque aí você vai conseguir colocar a sua cabeça no lugar e a sua vida também, é com o tempo. E deixa o tempo fazer, o papel dele também, porque as coisas elas precisam ser digeridas com o tempo. Bom, agora olhando com as previsões do baralho cigano, já mostra energia nova na sua vida, insistência, né, com uma energia nova, como eu falei, tem espaço, a perda abre espaço, mas Capri ainda estará com dificuldade aí de aceitar um novo, ainda vai ficar apegado nessa situação antiga, nessa pessoa que foi embora, nesse término, ainda vai ficar rodando muito nesse passado, mas o novo, essa energia nova tá batendo na sua porta, porque ele quer entrar e tem espaço para ele entrar. Só que você precisa tirar essa pedra que você colocou no seu próprio caminho, dessa situação, mas é como eu falei, é o tempo. Então, mas dá para entender aqui que tem coisas novas para você viver, tem novidade apesar de tudo. Esse novo ano já traz uma energia até mais fresca. Tem também aqui situações bacanas, convites, você vai receber mais agradinhos, até porque você está fragilizado, fragilizada, então as pessoas vão querer cuidar mais de você, você não vai gostar disso, você vai tentar enxotar as pessoas, porque você está com uma malícia, né, como você passou por uma situação dentro da sua realidade pesada, muito pesada, você tem um olhar agora de malícia com tudo, então: "Ai, tudo é ruim. Ai, essa pessoa aqui está tentando me agradar, só porque agora eu estou nessa baixa", e não gosta de receber esse agrado, mas na verdade é porque você precisa mesmo receber.
na sua energia por conta dessa perda, você precisa de se nutrir de novo de coisas boas, dessa energia mais positiva, porque você teve um recorte mais pesado, e também para você não ficar só nessa vibe pesada, e para você não levar tudo tão a ferro e fogo, e não mexer com a sua mente, assim, quando você for seguir o seu caminho de novo, quando você for reestruturar sua vida, quando de fato desapegar dessa situação, dessa perda, você vai seguir o seu caminho. Então essas pessoas na verdade estão tentando te ajudar, estão oferecendo o que elas podem oferecer, então é presente, é uma palavra, é um agrado, receba o que cada pessoa nessa caminhada aí de agora puder te oferecer, porque é muito importante e você precisa dessa nutrição, você precisa trazer a sua força de volta e também é através das pessoas ao seu redor. E olhando aqui a parte de saúde física, vem forte que o tratamento vai funcionar, vai reequilibrar o seu sistema imunológico ou o que aconteceu, vai voltar para os eixos, também aqui pode ter medicação, pode também ter tratamento aqui terapêutico, se foi questões, de cunho mental, um burnout, uma estafa, vai funcionar tratamento de terapia com medicação, então vai voltar aos eixos, mas aqui fala muito do tratamento. O que vai funcionar, o que vai melhorar é por conta do tratamento. Então não negligencie a sua saúde, não negligencie o que o profissional te passou para fazer, faça, porque é necessário e o tratamento vai funcionar pela sua parte também, Capri. Então aqui está pedindo que você não negligencie isso, que vai dar certo, vai funcionar. E também às vezes você está mal por conta de excesso de trabalho, por conta de muitas coisas que aconteceram aí, você pode ter ferrado aí sua saúde física, sua saúde mental por conta de um trabalho, então agora é colar os seus cacos de volta. E para alguns casos aqui que essa questão de saúde foi por conta de trabalho, aí é começar a olhar a parte legal, né, então correr atrás aí dessa parte trabalhista, de processo, porque você precisa de ajuda também de um profissional, de um advogado, precisa acionar a justiça, precisa resolver a sua parte aí, porque se você tiver que se afastar do trabalho por um tempo, você vai precisar de dinheiro, você vai precisar se manter financeiramente. Então precisa correr atrás dessas coisas ou também aqui fala de um outro trabalho paralelo, alguma outra coisa que você pode fazer, mesmo que informal, para você não ficar sem fazer nada, até porque na sua energia você não vai ficar sem fazer nada, você vai continuar trabalhando. Mas se foi algum problema em outro trabalho, não volte para lá, porque lá o ambiente te adoece, alguma coisa aconteceu. Então é buscar um novo ambiente, mas resolver aí as questões trabalhistas e legais desse lugar que você estava, porque alguns casos aqui, essa perda, essa demissão ou questões de saúde ligada a trabalho também precisam ser resolvidas. Mas o que dá para entender aqui é que as coisas vão entrar nos eixos se você também correr atrás. Por isso que está pedindo para você, se ajudar no processo, porque você também precisa de tomar algumas ações aí, tomar frente de algumas coisas, mesmo, nesse período de vulnerabilidade que você ainda está. Você está se fortalecendo, se convalescendo, mas tem coisas aí que você precisa resolver no meio do processo. Bom, agora para finalizar, eu vou fazer uma leitura do livro Oráculo Eu Vejo Você, da Fabi Fortunato. Cuidado com o descontrole. Você pode estar se sentindo provocado pela vida e, com isso, acaba por deixar seu vulcão interno entrar em erupção. Não permita que as pessoas estimulem o pior de você. Esteja perto daqueles que exprimem o melhor que você possa ser. Afaste-se de situações que o fazem perder a linha. Importante esse trecho, Capri, essas questões de saúde que eu falei, de estafa, de questões de trabalho, toma cuidado com essas coisas, porque talvez você ficou aí de cama, caiu doente até por conta disso, né, desse ambiente mais tóxico, dessas trocas mais tóxicas também, com pessoas que trazem o seu pior como veio no trecho. Então tem pessoas aqui que até perderam a saúde, algum período aí passou em baixa com a saúde por conta dessas pessoas, por conta desses ambientes, então agora é se cuidar
e se afastar, ir para ambientes melhores e trocar com pessoas melhores também. E aproveite essas pessoas que querem te ajudar, que estão aí em volta de você, cuidando de você, porque com certeza elas vão te trazer o seu melhor e uma energia melhor, para você também se assentar e se reequilibrar. Pensa sempre nisso, principalmente agora que você está, como eu falei, se convalescendo. Bom, eu vou parar por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se a leitura não fizer sentido, veja seus outros signos fortes no mapa astral. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau.